Muito bem, seja bem-vindo a mais esse episódio na série O Pastor e a Administração da Igreja, aqui no Voltemos ao Evangelho, onde nós queremos trazer em algumas pinceladas, algumas dicas e também insights a respeito da administração eclesiástica, para que nós possamos cada vez mais ter uma igreja madura, que caminhe com responsabilidade, ordem e decência, e assim tenhamos uma igreja protegida. E hoje eu quero falar sobre um tema sempre sensível, que é a administração financeira da igreja. Existem alguns aspectos importantes para se terem em mente, e eu quero falar, obviamente, sobre o ponto de vista do direito religioso, sobre o ponto de vista jurídico. Existem pelo menos mais duas perspectivas que as finanças da igreja devem ser tratadas administrativamente, né? O ponto de vista da administração financeira, propriamente dito, né? Ou seja, qual é a estratégia de administração dos recursos que a igreja recebe, e também o ponto de vista contábil. Existe a necessidade, e aí vai chegar no jurídico, de um espelhamento entre a realidade de caixa, a realidade fática do dia a dia de entradas e saídas da igreja, e a realidade contábil, que é essa que vai, com o perdão do trocadilho, contar para fins de qual é a fotografia da saúde financeira da organização religiosa perante a sociedade, para fins de financiamento bancário, relacionamento bancário, né? E também outras eventuais necessidades de comprovação. Então, sob o ponto de vista financeiro e contábil, existem abordagens. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente sob o ponto de vista jurídico. Então vamos lá. Primeira coisa, a necessidade de nós olharmos junto ao estatuto, regimento, políticas de recebimento, quais são os tratamentos dados às fontes de ingresso de recursos na igreja. Tradicionalmente, dízimos e ofertas. Extraordinariamente, por ofertas especiais, por legados, né, por eventual disposição testamentária. Existe a possibilidade dos membros, assim desejando e tendo patrimônio para isso, colocarem no seu testamento um valor financeiro que, ao ser executado o testamento, seja uma disposição de última vontade para a igreja, para um ministério, para uma organização religiosa de alcance missionário, aqui para o Voltemos ao Evangelho, para a Editora Fiel, para as missões aqui do trabalho da Fiel. Enfim, existe essa possibilidade. E isso deve estar devidamente inserido na documentação canônica da igreja para que haja uma transparência da fonte de recursos. Não é o fato de ser igreja, de nós sermos uma entidade efetivamente aberta para receber ofertas, que nós não podemos ter ou não devamos ter uma política própria para esse tipo de situação. Muito bem, nós podemos ter também receitas envolvendo aplicações financeiras, ou seja, aplicação financeira direta e pura em um banco, aplicação financeira através da construção ou aquisição de imóveis para locação. A igreja pode ser locadora, pode ser proprietária de imóveis que vai locar para atividades que não têm nada a ver com a igreja, e ainda assim o que interessa para fins da imunidade tributária religiosa, da contabilidade religiosa, é o fruto do recurso do locativo, por exemplo, sendo inserido na atividade fim da igreja. É isso que vai determinar esse caminho do dinheiro, que vai determinar também o tratamento tributário que a igreja vai ter, né, que a organização religiosa vai ter perante o fisco, e que deve então também gerar o devido reconhecimento de imunidade tributária com relação a recursos extraordinários que a igreja receba. Outras possibilidades também muito comum, o estabelecimento de livraria, lanchonete, atividades ali que são marginais à atividade do culto, e que essas sim deveriam ser objeto de um outro CNPJ, com uma outra formatação jurídica, que pode ser uma formatação associativa de terceiro setor, pode ser até mesmo uma empresa, e a igreja não tem problema nenhum óbice para que a organização religiosa seja uma sócia, né? Aí existe o tratamento tributário, se vai ser o tratamento do Simples Nacional ou não, é uma outra discussão, uma discussão tributária, mas para que possa explorar esta atividade. O CNPJ da organização religiosa, nossa recomendação é sempre que ela seja exclusiva para o exercício da fé, né? O exercício litúrgico, o exercício da igreja como um todo. Atividades que sejam econômicas e que estejam ligadas a outras atividades, mesmo que afins, mas que não sejam atividade fim da igreja, devem estar em CNPJs auxiliares.
Outra necessidade muito importante também na administração eclesiástica é a abertura de uma devida conta bancária e um relacionamento comercial com um banco comercial que vá ser o guardador aí dos recursos da igreja. Muitas pessoas nos falam sobre a dificuldade de abrirem contas bancárias no Brasil com relação à organização religiosa, e isso é uma grande verdade. Existe um grande desconhecimento da indústria bancária com relação ao funcionamento das igrejas em geral. Eu espero que isso mude em breve, né, que haja aí iniciativas boas por parte do banco. Na verdade, eles estão perdendo oportunidades de negócios gigantescos no país. Só que isso, para o nosso lado, depende de um grande detalhe: organização administrativa. É impossível que um banco, que é uma atividade altamente regulada no país, possa manter relacionamento com igrejas que não tenham nenhum CNPJ. Então, a nossa necessidade é de nós termos organização administrativa do nosso lado. Estatuto em dia, regimento interno bem feito, política de recebimento de ofertas e tratamento financeiro bem feito. Para isso, necessidade também de um olhar jurídico especial a respeito disso. Outra necessidade importante ao tratar de dinheiro é a prestação de contas, né? Accountability, que é um dos outros pilares do compliance, né? A necessidade, então, de que os gestores da igreja prestem contas. E isso também depende do formato de governança da igreja. Existem formatos congregacionais, em que a prestação de contas é dada na assembleia, formatos que são presbiterais, em que um colégio presbiteral vai ter acesso a essas contas, e episcopais, em que normalmente somente a cúpula da igreja vai ter acesso a isso. Isso é totalmente livre, essa disposição é livre, não significa uma igreja de maneira episcopal, ao não mostrar numa assembleia, por exemplo, as suas contas, não significa que seja uma igreja menos transparente. O que tem que haver é coerência, uma coerência entre a doutrina da igreja, a maneira de ela enxergar a sua atuação, né, como agente do reino de Deus aqui na sociedade, e também a modelo de governança quando vai tratar de um assunto financeiro como esse. Bom, falamos de valores de igreja, então rapidamente deixa eu falar sobre a figura do pastor. A igreja, por exemplo, é imune a impostos, o pastor não. O CPF do pastor, esse é obrigatoriamente um contribuinte como pessoa física de imposto de renda. Isso significa dizer que no valor da prebenda pastoral, se passa dos valores de isenção da tabela de imposto de renda, é obrigação legal da igreja fazer a retenção na fonte da prebenda do pastor com relação ao imposto de renda. E INSS, por sua vez, existe toda uma outra formatação, né, de contribuição. Ele é um contribuinte individual, obrigatório, equiparado ao autônomo, então ele pode escolher a base de cálculo da sua contribuição previdenciária. Falamos sobre muitos temas, eu falei sobre a questão financeira sob o ponto de vista jurídico, e isso mostra então a necessidade também de uma administração justa, uma administração correta, e leva em consideração também a necessidade de profissionais que possam auxiliar a administração da igreja, né, o pastor e administradores da igreja, de maneira a bem conduzir esse processo. Por isso, então, também fica aqui sempre a dica de que você, igreja, procure o auxílio de advogados especializados em direito religioso, de contadores especializados em direito religioso, em contabilidade para igrejas, né, que estão surgindo no país cada vez mais para que haja uma igreja protegida. Espero que esse vídeo também possa ser uma boa ferramenta e uma bênção na vida da sua igreja, do seu ministério, e assim que nós possamos exercitar a liberdade religiosa, mantendo esse espaço tão especial nessa geração que o Brasil construiu ao longo das últimas décadas, que permaneça dessa forma. Muito obrigado, valeu, até a próxima.